Esta mensagem que você ouvirá agora foi ministrada em um dos nossos cultos, realizados na Igreja Presbiteriana Renovada Independente de Arapongas. Esperamos que você seja edificado através dela. Que Deus abençoe você e a sua família. Deus. Então vamos ler a palavra de Deus. Evangelho segundo Lucas, no capítulo 14. Nós vamos ler a partir do verso 25. Lucas, capítulo 14. A partir do verso de número 25. Diz assim a palavra do Senhor. Ora, ia com ele uma grande multidão, e voltando-se, disse-lhe: se alguém vier a mim, e não aborrecer a seu pai, e mãe, e mulher, e filhos, e irmãos, e irmãs, e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Amém. Podei-vos assentar. Nós iniciamos, irmãos, na última semana, uma nova série, de ministrações, de mensagens. E essas mensagens, elas têm por título As Características de um Discípulo. E como introdução na semana passada, nós falamos aqui sobre a definição do que é ser um discípulo. O que é ser um discípulo? Discípulo é ser um aprendiz, é ser um aluno, ou seguidor de um mestre. E ao longo da nossa vida, irmãos, durante toda a nossa vida, nós sempre estamos aprendendo, não é verdade? Estamos sempre aprendendo. Tem até um ditado que diz, vivendo e aprendendo, Porque cada dia a gente vai aprendendo. E a pergunta que nós devemos fazer é, quem tem sido o nosso professor? Quem tem sido o nosso mestre? Estamos nesta era da tecnologia e hoje nós temos, nas redes sociais, nas mídias sociais, muitos gurus, muitos mestres, ensinando todo tipo de coisa. Tem coisas boas, tem coisas saudáveis e tem coisas também que são detestáveis, que são coisas realmente abomináveis diante de Deus, E a pergunta que nós devemos fazer para nós mesmos é, quem eu estou imitando? Com quem eu estou aprendendo? Quem tem sido o meu mestre? E sobre isso que nós falamos aqui na semana passada. Nós falamos que André, ele era um discípulo de João Batista, mas a partir do momento que ele conhece Jesus e entende que Jesus é o Filho de Deus, ele passa a ser um discípulo de Jesus. Paulo também era um discípulo de um dos homens mais sábios do seu tempo, uma das mentes mais brilhantes do seu tempo, que era um sábio chamado Gamaliel. Paulo aprendeu aos pés desse homem, ele era um discípulo deste homem. Mas quando ele teve um encontro com Jesus lá no caminho de Damasco, ele passou também a ser discípulo de Jesus. E nós fechamos aqui a mensagem da semana passada dizendo justamente isso. Quem você tem seguido? Quem tem sido o seu mestre? E o nosso convite a cada um é, seja um discípulo de Jesus. E a partir de hoje, então, nós vamos ver um pouquinho das características desse discípulo de Jesus. O que é preciso ser, o que é preciso fazer para se tornar um discípulo de Jesus. E nesse texto que nós estamos lendo, irmãos, ele nos fala que Jesus aqui está diante de uma multidão. Uma multidão aqui está seguindo Jesus, como sempre acontecia, e nesta ocasião Jesus olha para esta multidão e Jesus vê, muita gente ali
e Jesus vai dizer para aquela multidão: olha, se vocês quiserem vir a mim, e se vocês quiserem ser meus discípulos. Então veja, irmãos, que a primeira lição que nós tiramos aqui desse texto é que nem todo mundo que acompanha Jesus é discípulo de Jesus. Nessa multidão que estava seguindo Jesus aqui, provavelmente, irmãos, haviam pessoas aqui que estavam ali porque alguém tinha chamado para ir junto, né? Algum parente, algum amigo, disse: olha, eu estou vendo lá a multidão seguindo, vamos lá comigo ver. E a pessoa foi junto, ela acompanhou alguém que estava pedindo, convenceu ele a ir junto. Havia também no meio dessa multidão pessoas que souberam que Jesus realizava milagres, e essas pessoas talvez estivessem ali por simples curiosidade. Vamos lá, porque diz que este homem está fazendo milagres, vamos ver o que ele vai fazer de milagre hoje. E alguns da multidão poderiam estar ali como curiosos, para ver que tipo de cura Jesus ia fazer, que tipo de milagre Jesus ia realizar. E talvez, irmãos, alguns também estavam ali como religiosos, que queriam pegar um erro de Jesus, queriam ver Jesus cometer algum erro na sua pregação, para que pudessem acusá-lo diante das autoridades religiosas, diante do sumo sacerdote deste tempo de Jesus. Então, irmãos, no meio da multidão sempre há pessoas de todo tipo, No meio da multidão sempre há pessoas que vieram para ouvir, mas por diferentes motivos. E aqui, irmãos, cabe uma pergunta para nós também: o que é que nos trouxe aqui essa noite? Você veio aqui porque alguém te chamou para vir? Você está aqui ouvindo esta mensagem porque alguém, pediu para você ver esta mensagem, para ouvir esta mensagem? Você veio aqui para receber um milagre para a tua vida? Você veio aqui por curiosidade? Ou você veio aqui para ver os erros do pregador? Aquilo que o pregador pode estar falando de errado. Qual o motivo que te trouxe aqui? E a tua resposta para esta pergunta vai te responder se você é discípulo. Porque no meio da multidão, muitas vezes as pessoas estão, irmãos, simplesmente para ouvir. Não é o fato de alguém vir à igreja que faz dele um discípulo. Não é o fato de alguém dizer: eu gosto de ouvir pregações da Bíblia, que faz deste alguém um discípulo. Não é alguém que diz: olha, eu gosto muito de ouvir canções evangélicas, cristãs, eu gosto muito de ouvir louvores, me traz paz ao coração, mas isso não garante que essa pessoa seja discípulo. Então, nós vamos nos aprofundar um pouquinho nesta noite naquilo que Jesus está falando aqui com a multidão. Porque Jesus está vendo a multidão, mas Jesus sabe que poucos ali são de fato discípulos. E Jesus então vai trazer esse ensinamento dessas características de um discípulo. O que o discípulo precisa fazer? O que o discípulo precisa entender para se tornar um discípulo? E o texto então nos diz aqui, no verso de número 26 que lemos: Jesus voltou-se para a multidão e disse-lhes: se alguém vier a mim e não aborrecer seu pai e mãe e mulher e filhos e irmãos e irmãs, e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Irmãos, esse termo aqui, aborrecer, é um termo muito forte. Esse termo no grego é um termo que significa odiar. Mas talvez esse termo foi traduzido aqui na Bíblia, do grego para o português. Talvez tenham usado essa expressão para justamente impactar. Porque a Bíblia não se contradiz, irmãos, e Jesus não vai pedir para ninguém odiar ninguém para ser seu discípulo. O que Jesus está ensinando aqui é algo um pouco diferente. E isso é expresso de maneira mais clara, por exemplo, na versão da Bíblia Nova Almeida Atualizada. Esse texto lá está dizendo assim: qualquer
que vir após mim e não amar a mim mais do que. Então Jesus não está dizendo aqui no sentido de odiar, mas ele está dizendo aqui no sentido, qualquer pessoa que venha a mim e não me ame mais do que seu pai, sua mãe, seu filho, seus irmãos, suas irmãs e até o seu próprio corpo, não pode ser meu discípulo. Veja, irmãos, que isso é coerente com aquilo que a Bíblia ensina, porque o próprio Jesus, lá no Evangelho segundo João, no capítulo 13, no verso 35, Jesus diz assim: nisto todos conhecerão que vocês são meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Então Jesus está dizendo ele mesmo que uma característica do discípulo é o amor. Então ele está dizendo, olha, o mundo vai saber que vocês são meus discípulos se vocês vos amardes uns aos outros. Como que Jesus agora vai dizer aqui que você tem que odiar seu pai, sua mãe, sua família para ser discípulo? Jesus está querendo justamente dizer no sentido de amar mais. É esse o termo. Lá em Mateus, no capítulo 22, nos versos 37 e 39, os doutores da lei perguntaram para Jesus: Senhor, qual é o maior dos mandamentos? Ou qual é o principal dos mandamentos? E Jesus então, ele diz, olha, o maior mandamento é: ame ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Esse é o maior mandamento, é o mandamento mais importante, amar a Deus acima de todas as coisas. Mas Jesus complementa e ele diz, olha, mas o segundo mandamento é semelhante a esse. E o segundo mandamento é: ame ao seu próximo como a ti mesmo. Ame ao teu próximo como você ama a você mesmo. Então Jesus está fazendo aqui, uma diferenciação desses mandamentos. Primeiro você deve amar a Deus acima de todas as coisas, todo o coração, todo o entendimento, toda a tua força. Mas depois desse, você ama o teu próximo como a você mesmo. Então, irmãos, o Evangelho de Jesus é este ensinamento: amar a Deus mais do que qualquer outra coisa. Quando nós lemos lá em Gênesis, no capítulo 22, que Deus chama Abraão e faz uma prova com Abraão. Ali a palavra de Deus nos diz em Gênesis capítulo 22, verso 2, Deus disse assim: Abraão, pegue o seu filho Isaque, a quem você ama, e ofereça-o em holocausto. Veja que aqui, irmãos, a Bíblia está dizendo, e não só a Bíblia, o próprio Deus está testificando, que Abraão amava Isaque. E por isso mesmo Deus o pediu em holocausto. Deus estava provando Abraão. A Bíblia diz que Deus estava provando. E foi por isso que Deus pediu justamente Isaque. Não é porque Abraão não gostasse de Isaque. Talvez é pelo contrário, irmãos. Talvez é porque depois de Deus, Abraão não amasse ninguém mais do que Isaque. Ele não amasse ninguém com tanto carinho, com tanto amor no seu coração. Depois de Deus, provavelmente era Isaque, que era o filho da sua velhice. Ele se tornou o pai de Isaque com 100 anos de idade. Então talvez Abraão ele chegava quase que a sufocar Isaque de tanto amor. E é por isso que Deus está dizendo para ele: Abraão, toma o teu filho Isaque, aquele a quem você ama, e oferece um holocausto. E o que Abraão fez, irmãos? Ele disse: não, Senhor, eu amo meu filho e eu não vou oferecer. Não, a Bíblia diz que no dia seguinte, pela manhã, bem cedo, Abraão se levantou, preparou ali os jumentos, preparou os servos e foi fazer o que Deus mandou. E quando ele estava para sacrificar seu filho, o anjo bradou e disse: Abraão, não faças isso, porque agora eu sei que tu amas a Deus mais do que todas as coisas. Então veja que Abraão ele está sendo provado por Deus justamente para ver se ele amava mais a Deus ou mais a Isaque. Então quando Jesus está falando aqui que aquele que quiser ser discípulo precisa amar Deus acima de tudo, ele está dizendo justamente isso: é mais do que tudo. Nada pode ocupar a tua vida o lugar de Deus.
Nada pode ocupar no teu coração o espaço que é para Deus. E por que Jesus está dizendo isso, irmãos? Jesus está dizendo isso porque muitas vezes, quando nós nos tornamos discípulos de Jesus, a nossa própria família, os nossos próprios amigos vão nos perseguir. Então Jesus está dizendo justamente por isso, se você quiser ser um discípulo, muitos talvez da sua família vão perseguir você. Será que você está pronto a amar a Deus mais do que aquelas pessoas? Será que você está pronto a realmente abandonar tudo, se for preciso, para servir e ser discípulo do Senhor? Irmãos, nós temos ouvido, relatos e lido aqui, relatos da Missões Portas Abertas, que é um órgão de ajuda aos cristãos perseguidos no mundo, e nós somos parceiros, essa igreja é parceira desta organização. E nós temos lido aqui algumas vezes, mostrado vídeos para os irmãos, de relatos de irmãos nossos que se tornaram cristãos, e que porque se tornaram cristãos, eles foram expulsos de casa. Alguns países, algumas famílias, algumas religiões não toleram isso. Tem isso como algo mortal. Nós temos relatos de homens, jovens, mulheres que se tornaram cristãos e as famílias literalmente o puseram para fora de casa. Outros casos houve uma perseguição ferrenha, em alguns casos até a morte, porque eles se converteram ao cristianismo. E essas pessoas, muitas delas, irmãos, elas precisam deixar o país que elas viveram, que elas nasceram, e ir para um país distante, um país desconhecido, para recomeçar a vida. Tamanha a perseguição que essas pessoas sofrem. E quando a gente ouve muitas vezes relatos dessas pessoas, entrevistas dessas pessoas, muitas vezes é perguntado a elas: escuta, o que te faz não recuar na sua decisão? E essas pessoas respondem com muita convicção: eu amo os meus pais, eu amo a minha família, mas eu amo Jesus acima de tudo. Eu amo Jesus mais do que tudo isso. E isso, irmãos, é a demonstração que Jesus está descrevendo aqui, que é amar Deus mais do que a família. Mais do que a família. Muitos até aqui, irmãos, no Brasil mesmo, às vezes a gente está falando de uma nação distante, mas mesmo aqui no Brasil, a gente sabe, tem relatos e testemunho de pessoas que foram expulsas de casa porque se tornaram discípulos de Jesus. A família diz: olha, você está traindo a nossa tradição. A tradição da nossa família é dessa ou daquela religião e você está ferindo a tradição dos nossos antecedentes. Você está negando a fé dos teus avós, dos teus bisavós. Isso é algo imperdoável. E muitas pessoas se tornam perseguidas por causa disso. Então o que Jesus está dizendo aqui é: se você vier após mim e não amar a Deus mais do que a sua própria família, você nunca vai poder ser discípulo. Porque você vai tomar uma decisão, essas pessoas vão te pressionar e você vai dizer: não, eu não quero perder eles. Então você vai perder Jesus. Você vai acabar voltando atrás na sua decisão e você vai negar a fé em Jesus para ter o amor daquelas pessoas que você ama. Então o que Jesus está dizendo é: para você ser discípulo, você precisa amar a Deus acima de qualquer pessoa nessa vida. Será que eu e você, irmãos, estamos agindo assim, amando a Deus realmente acima de qualquer pessoa? Será que nós seríamos capazes, irmãos, diante de uma perseguição, de manter a nossa fé no Senhor, mesmo correndo o risco de perder alguém que a gente ama? Jesus está dizendo que para ser discípulo é preciso chegar nesse ponto. Eu já citei aqui várias vezes o escritor John Bunyan, escritor do livro Peregrino. Este homem ficou preso, irmãos, por vários anos, e ele tinha uma filha que era cega. E ele foi preso justamente por pregar o evangelho. E os seus
os guardas que cuidavam dele ali na prisão, algumas vezes disseram para ele: John Bunyan, pare de pregar, você tem uma filha cega que precisa muito de você. Você não ama sua filha? E ele disse para aqueles soldados: eu amo a minha filha muito. Eu amo ela muito. Mas eu amo muito mais o meu Jesus. Se amanhã eu estiver solto, eu vou falar de Jesus. E por causa disso ele ficou 12 anos preso. E naquela prisão ele escreveu o livro O Peregrino. O livro mais lido depois da Bíblia no mundo. Deus capacitou este homem para escrever este livro, sentindo dor, saudade da filha, né, que ele tanto amava, mas ele foi fiel para dizer: eu amo muito mais o meu Deus do que a minha própria família. Então, irmãos, esta é a realidade de uma característica de um discípulo de Jesus. Nós não podemos ser discípulos se Deus não for o primeiro na nossa vida. Se Ele não for aquele a quem a gente mais ama na nossa vida. Mas no verso 27, irmãos, o texto continua dizendo: qualquer que não levar a sua cruz e não vir após mim, não pode ser meu discípulo. O que significa aqui, irmãos, levar a cruz? Muitos de nós têm um conceito errado de carregar a cruz. As pessoas muitas vezes colocam a cruz como um fardo que a gente tem que carregar durante a vida. Você conversa com a pessoa está com uma enfermidade e ela diz assim: essa é a cruz que eu tenho que carregar. Outros dizem: é meu marido que é minha cruz, minha esposa é minha cruz. Chegam a dizer isso, uma pessoa que eles não, já aquela pessoa que para eles é um peso. Ele diz: olha, isso é minha cruz, esse é o meu fardo, essa é a cruz que eu tenho que carregar. Mas a Bíblia, irmãos, quando ela está falando aqui da cruz, a Bíblia está falando, na verdade, da crucificação. Quando a Bíblia fala de cruz, irmãos, ela está se referindo a uma condenação que acontecia no mundo antigo. E essa condenação por crucificação, em muitas situações, a pessoa condenada, ela tinha que carregar nos seus ombros, a parte horizontal da cruz. Então ele colocava nos ombros e tinha que passar pelo meio da cidade, levando aquela parte da cruz. E muitas vezes eram colocados até uma placa pendurada ao pescoço da pessoa, do motivo dela estar sendo condenada à crucificação, o tipo de crime que ela cometeu. Então muitas vezes a pessoa tinha que passar pela cidade, desfilando pelas ruas da cidade, carregando a vergonha, da sua condenação e mostrando por que elas haviam sido condenadas à crucificação. E as pessoas ali na rua, irmãos, zombavam, muitos xingavam e outros até agrediam aqueles condenados. Então, quando a Bíblia fala de tomar a cruz, a Bíblia está falando aqui de morte. A Bíblia está falando aqui de crucificar algo. Mas do que a Bíblia está falando que nós devemos crucificar? A Bíblia está dizendo, irmãos, que crucificar é você levar a cruz, parte da tua vida. Paulo vai explicar melhor isso, irmãos, na carta aos Gálatas. No capítulo 2 e verso 20, ele diz assim: já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Veja que Paulo aqui, irmãos, ele não está falando de maneira alguma de uma crucificação literal. Porque ele está dizendo, olha, eu estou crucificado, mas ao mesmo tempo ele está dizendo, e a vida que vivo na carne. Então Paulo não está falando aqui de que nós, para sermos discípulos, nós precisamos morrer da morte da crucificação como Jesus morreu.
Ele já morreu por nós. Ele já pagou o preço. Mas o que Paulo está dizendo aqui é que há uma natureza em nós que precisa ser crucificada. E Paulo vai dizer isso de forma mais clara em Gálatas capítulo 5 e verso 24, quando ele diz assim: e os que são de Cristo, ele está querendo dizer aqui, aqueles que são discípulos de Cristo, aqueles que pertencem a Cristo, crucificaram a carne com suas paixões e concupiscências. Veja que Paulo está dizendo que a crucificação não é, irmãos, do nosso corpo, mas a crucificação é das paixões e desejos da nossa carne. Então, para nos tornarmos discípulos, Jesus está dizendo, você precisa tomar a sua cruz. Ou seja, Jesus está dizendo, ninguém pode ser meu discípulo se ele não crucificar os seus desejos e as paixões da sua carne. Isso é algo, irmãos, muito profundo. Isso é algo muito profundo, porque nós temos em nossa natureza o desejo de pecar. Nós temos em nossa natureza o desejo de fazermos aquilo que contraria a vontade de Deus. Isso desde o jardim do Éden, começou lá, e o homem veio nos descendentes de Adão e Eva, o pecado foi se multiplicando, e há esse desejo natural do homem de desobedecer a Deus. Então, quando a Bíblia nos fala, e quando Jesus está nos falando, que é preciso levar a cruz, Jesus está dizendo, olha, para você ser discípulo, você precisa crucificar os desejos da sua carne. Ainda em Romanos capítulo 6 e no verso 6, Paulo diz assim: sabemos que o nosso velho homem foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, a fim de que não sirvamos mais ao pecado. Veja que Paulo está dizendo e complementando aquilo que ele já havia dito. Ele está dizendo aqui, olha, o nosso velho homem. O que é o velho homem, irmãos? É a velha natureza. Porque quando a gente se torna discípulo de Jesus, a Bíblia diz que nós somos feitos novas criaturas. A Bíblia diz que nós nascemos de novo, uma nova criatura em Cristo. O discípulo, ele se torna uma nova criatura, mas o velho homem está ali ainda, no corpo. Então Paulo está dizendo, olha, quando você se torna uma nova criatura, você precisa se vestir do novo e abandonar o velho homem. Você precisa crucificar o velho homem com as suas paixões e com seus desejos. Mais adiante na carta aos Efésios, no capítulo 4 e nos versos 22 ao 28, Paulo ele fala justamente sobre a necessidade de nós nos despojarmos, nós abandonarmos o velho homem e nos vestirmos do novo homem. E ele vai dizer no verso 28, ele vai citar um exemplo do que é isso. Talvez você esteja me ouvindo e dizendo, mas o que significa crucificar o velho homem, despojar do velho homem e revestir do novo? Paulo ele explica no verso 28, ele diz, olha, um exemplo para vocês. Aquele que furtava, não furta mais. Mas agora, ele vai trabalhar fazendo com as suas mãos o que é bom. Então ele está dizendo, olha, há uma mudança de comportamento. Quando a pessoa nasce de novo, quando a pessoa se torna discípulo de Jesus, ele crucifica o velho homem com as suas paixões. Ele crucifica o velho homem com os seus desejos. Agora, ele vai mudar os seus hábitos. Agora ele vai mudar as suas ações. Agora ele vai mudar a sua conduta. Então ele cita esse exemplo. Aquele que furtava, quando ele se torna discípulo, ele não furta mais. Aquele que adulterava, quando ele se torna discípulo, ele não adultera mais. Aquele que era um homicida antes, ele aceita Cristo e se torna discípulo, ele se torna uma nova vida e ele não cometerá mais homicídio. Então veja, irmãos, que há uma mudança de comportamento, há uma mudança na natureza deste homem. Por quê? Porque ele se tornou agora uma nova criatura. Então o que Jesus está dizendo aqui, irmãos, para nós resumirmos nesta noite, Jesus está dizendo justamente para essa multidão, olha, eu sei que tem uma multidão me seguindo, mas nem todos da multidão são discípulos. Então ele está dizendo, se vocês quiserem ser meus discípulos,
Vocês precisam me amar mais do que seu pai, sua mãe, seu filho, sua filha, seus irmãos e suas irmãs. Mais do que isso, você precisa tomar a sua cruz. Você precisa crucificar os desejos da sua carne. Você precisa crucificar as concupiscências, as paixões da sua carne, para viver a vida de um discípulo. Então, que nesta noite nós possamos ficar com essas primeiras características de um discípulo. Estaremos falando nas mensagens subsequentes acerca de outras características. A Bíblia fala muito sobre isso, irmãos. Para os irmãos terem uma ideia, eu até anotei aqui, há menções nos evangelhos e no livro de Atos, há 257 vezes a expressão discípulo. Então não é um tema qualquer, é um tema importante, porque ser discípulo, ele reflete em coisas na nossa vida presente, mas também define muitas coisas na nossa vida futura. Quem você está seguindo hoje está afetando a tua vida hoje e vai afetar a tua vida futura. Por isso que essa mensagem do discipulado se faz tão importante. Você pode simplesmente ser um ouvinte da palavra e ser um seguidor de um pastor, de um cantor, de uma personalidade. Mas ser discípulo de Jesus envolve amar Ele mais do que todas as coisas. Ser discípulo de Jesus envolve crucificar os nossos desejos e as nossas paixões, para segui-lo com integridade, para segui-lo de todo o nosso coração. Amém? Vamos nos colocar em pé, nós estaremos orando, agradecendo a Deus por essa palavra. Querido Deus, estamos aqui nesta noite mais uma vez, Senhor, na Tua presença. Estamos, ó Deus, aprendendo sobre, ó Deus, a necessidade de sermos discípulos. Ó Deus, e o privilégio que é ser discípulo de Jesus. Estamos estudando, Senhor, sobre as características de um discípulo de Jesus. Ó Deus, e nesta noite nós temos aprendido duas lições preciosas. Que para ser discípulo de Jesus é preciso amar Jesus mais do que qualquer outra pessoa. Ó Deus, que ser discípulo de Jesus envolve nós tomarmos a nossa cruz e crucificarmos o velho homem. Crucificarmos as paixões, os desejos da nossa carne e estarmos prontos para obedecer a Deus. Pai querido, que o Senhor nos ajude nesta jornada, durante essas ministrações, e que Teu Espírito Santo esteja, Senhor, tocando e falando aos corações. Que não seja, Senhor, apenas uma informação ou uma palavra de conhecimento, mas que seja, acima de tudo, Senhor, uma palavra ungida do céu, para trazer transformação nas vidas. Que esta vida, Senhor, que está ouvindo essa ministração, ela possa ser tocada pelo Teu Santo Espírito, impactada pela Tua palavra, e que ela se torne também um discípulo de Jesus. Em nome de Jesus nós oramos e Te agradecemos. Amém e amém.